Olá, cooperado! No OK Minas Sul de hoje vamos continuar o assunto do programa anterior, colheita de café, com destaque para as boas práticas do pós-colheita. Você vai acompanhar agora o Fabrício Alves, agrônomo da Minas Sul, que vai dar dicas do manejo do café do terreiro até o beneficiamento. Para a produção do café de qualidade, como dito no programa anterior, são 3 aspectos que nós levamos em conta. Primeiro é a bebida, que está muito relacionado ao local, à altitude, aos tratos culturais, à fertilidade que foi feita no ano anterior à colheita, o manejo de pragas e doenças. Além disso, o padrão, que a gente pode auxiliar com técnicas de manejo pós-colheita, que é uma secagem correta, colher café numa maturação adequada. Além disso, os defeitos, principalmente a broca, cercóspora, que interfere muito na qualidade do café, são maneiras que a gente pode trabalhar para obter café de qualidade. Isso impacta diretamente no preço do produto final. Então, o produtor, o cooperado Minas Sul, atendendo todos os quesitos, ele vai produzir café melhor e, consequentemente, ter um ganho na hora de vender esse café. Então, hoje nós estamos numa propriedade assistida pelo Departamento Técnico da Minas Sul, aqui em Carmo da Cachoeira, onde nós vamos dar algumas dicas para os cooperados nesse manejo pós-colheita, para possibilitar ele ter ganho na hora de comercializar o seu produto. O Departamento Técnico da Minas Sul elaborou um checklist com alguns itens a serem adotados pelos cooperados para a obtenção do café de qualidade e iremos mostrar passo a passo como o produtor deve proceder. Então, o roteiro para verificação dos procedimentos pós-colheitas começa com a pré-colheita. As lavouras devem ser agrupadas de acordo com as características do solo, da altitude, da fácil exposição ao sol e das variedades. A gente sabe que cada variedade tem um grau de maturação ideal e a gente tem que separar quais talhões vão ser colhidos primeiro. Tenta-se iniciar a colheita com um grau máximo de 30% de frutos verdes, visando uma qualidade superior. Além disso, todo o material de transporte e colheita, como panos, peneira e sacaria, devem ser previamente limpos, assim como toda estrutura pós-colheita. Todo lavador, terreiro, secador e máquinas de beneficiamento são limpos para não ter café residual do ano anterior, que pode atrapalhar negativamente a qualidade do café. Após colhido, o café deve ser levado ao centro de processamento no mesmo dia. Aí se inicia-se a lavagem, que pode acontecer ou não, mas o café de varreção, necessariamente, ele deve ser passado pelo peneirão ou separador de impurezas para evitar a presença de paus e pedras no café final. E esse café deve ser esparramado nos terreiros no mesmo dia de colhido. Esse café foi colhido hoje e foi esparramado no terreiro de forma bem fina. Como vocês podem perceber, está quase que grão a grão. Então esse processo favorece a secagem no início e tende a melhorar a qualidade no final do processo. A partir do 3º ou 4º dia de seca, nós engrossamos o café. E esse café foi colhido há 4 dias atrás, ele está com a camada bem mais espessa que o anterior. Então, com o passar do tempo, a gente vai engrossando as leiras, ganhando espaço no terreiro e a seca vai tornando-se mais homogênea e o padrão do café melhora também. Após o café ser esparramado no terreiro, a gente começa o processo de rodar o café. Nessa propriedade, nós temos a opção de ter o rodomoto ou o rodo manual. Nós optamos pelo rodo manual para evitar que se descasque muito café. Nós estamos no início da colheita, tem muitos frutos cerejas, então a moto, o movimento da roda da moto estava descascando o café. Então nós optamos por estar fazendo a rodagem manual do café e sempre seguindo a orientação da sombra do trabalhador. A sombra tem que estar à frente ou atrás do trabalhador, o que aumenta a eficiência da secagem. Esse café é um café de 7 dias no terreiro, ele já está na meia seca, então ele não está grudando mais na mão, então ele está no ponto de ser levado para o secador. Então esse café ele tem a opção de acabar a secagem aqui no terreiro ou ele já está apto a ir para o secador para acelerar o processo de secagem. A formação de lotes no terreiro é muito importante no processo pós-colheita. Então deve-se misturar cafés de até 3 dias. Por exemplo, deve-se juntar café de segunda, terça e quarta, formando um lote. O segundo lote é formado com café colhido quinta, sexta e sábado. O café, depois que sair do terreiro, vem para os secadores e essa é uma das etapas mais importantes no processo pós-colheita. Se exagerarmos na temperatura na hora da secagem do café, pode alterar o padrão e desvalorizar esse café. Então temos que ficar muito atento com a temperatura da massa do secador, que não pode passar de 45 graus por causa do café natural
e no caso do café cereja descascado não deve ultrapassar 35 graus no termômetro. A última etapa dos cuidados pós-colheita se dá agora no armazenamento e beneficiamento dos cafés. O café seco, seja ele nos terreiros ou nos secadores, vão vir para as tulhas entre 11 e 11,5% de umidade, vão descansar por 15 dias nas tulhas e aí sim vai ser beneficiado, tá? Os lotes podem ser unidos desde que a qualidade seja parecida e deve-se tomar muito cuidado com a limpeza das tulhas e da máquina para não ficar com café remanescente de um ano para o outro que pode contaminar o lote desse ano. Nessa propriedade que nós estamos, temos café natural e café cereja, os cuidados pós-colheita. Nos cafés cereja são muito parecidos com o do café natural, com relação à união de lotes, tempo de rodagem. O que devemos ter mais cuidado é com relação à secagem, principalmente no secador, porque não pode atingir temperaturas tão altas na massa quanto conseguimos no café natural. No próximo programa vamos falar sobre um projeto da Syngenta, o NuCoffee Artisans de fermentação controlada. Dúvida ou sugestão, você já sabe, o Queime na Sul.